Frieza espiritual é algo que não acaba sozinho, por conta própria, por si só. A frieza espiritual, ela não quebra sozinha. Tem muita gente que acha que vai simplesmente voltar a sentir vontade de orar, voltar a sentir vontade de ler a Bíblia, voltar a sentir vontade de estar na casa do Senhor. E de fato não é bem assim que as coisas acontecem. Infelizmente, muitas pessoas só voltam para uma vida de oração, só retornam para a igreja, só retornam para o Senhor quando algo drástico acontece. Quando recebem uma notícia que deixa elas sem chão, quando uma porta se fecha, quando um relacionamento se acaba, quando algo inesperado acontece. E aí, através da dor, essa pessoa quebra o ciclo de frieza espiritual. Irmãos, eu posso te dizer que viver uma vida distante de Deus é como um barco à deriva. Sim, distante de Deus a sua vida está à deriva. Quando você se afasta de Deus, quando a sua vida espiritual se enfraquece, você está sujeito a todos os ataques do inimigo, todos. Aos poucos, quando você para de orar, de ler a Bíblia e se afasta da comunhão, você está à deriva. Você está sem proteção, vamos dizer assim. Porque a palavra de Deus diz que as promessas do Salmo 91, aquelas que nós gostamos de dizer, que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido, são promessas maravilhosas. Mas perceba que essas promessas são para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E muitas pessoas querem tomar posse dessa palavra, mas elas não habitam. Elas não escolheram habitar no esconderijo do Altíssimo e nem descansar à sombra do Onipotente. Elas querem todas aquelas promessas se cumprindo na sua vida no momento em que elas estão vivendo algo que tirou o seu chão. Seja uma porta fechada, seja um ataque espiritual, seja problemas emocionais ou até mesmo físicos. Então essa pessoa recorre ao Salmo 91, mas ela não habita. Ela não habita. E para você viver todas as promessas do Salmo 91, para você ter uma vida protegida em Deus, você precisa habitar. Você precisa ter relacionamento. Então esse vídeo hoje é para chamar você para quebrar o ciclo da frieza espiritual. Para quebrar o ciclo de uma vida que não ora. De uma vida de uma pessoa que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem relacionamento com Deus. De uma pessoa que já se acostumou a viver dessa maneira. De uma pessoa que aceita os ataques do inimigo sem fazer absolutamente nada. E quando sente falta de uma oração, não é você que ora. Você procura alguém que ora, você procura alguém que fale algo para você da parte de Deus. Porque você não tem mais força para orar. Você não tem força para ler a Bíblia. E esse ciclo, ele não é quebrado de maneira espontânea. Precisa ser de maneira intencional. Você precisa reconhecer que você está distante do Senhor e que, consequentemente, essa distância do Senhor vai te gerar coisas muito difíceis e muito dolorosas. Porque quando estamos distante do Senhor, tantas coisas acontecem. Quando estamos distante da presença do Senhor, tantas coisas ruins acontecem. Até mesmo coisas que você já havia vencido na oração voltam a ficar latente no seu coração. Desejos que você já tinha vencido voltam a dominar a sua mente. Coisas que você já havia renunciado volta a tomar conta do seu coração novamente. Então tudo que você havia deixado para trás por causa de uma vida de oração volta a fazer tanto sentido para você quando você se afasta de Deus. O ciclo da frieza espiritual, ele só pode ser quebrado de maneira intencional. É reconhecendo que sem Deus você não é ninguém. É reconhecendo que você não vai vencer essa batalha que você está passando sem você ter relacionamento com Deus e vida com Deus. Muitas pessoas podem orar por você, podem ler a Bíblia por você, podem profetizar sobre a sua vida, te liberar uma palavra, mas de fato essas coisas só vão se cumprir quando você habitar, quando você escolher estar na sua presença. E para você ter essa chama ardendo continuamente no seu coração, você precisa de maneira intencional separar um momento do seu dia, pegar a sua Bíblia e decidir que você vai quebrar esse ciclo, que você não vai viver mais dessa maneira e que você vai vencer as suas batalhas de maneira correta e não da maneira que você escolheu vencer. Não adianta querer escolher meios alternativos e naturais para vencer guerras, batalhas espirituais. Batalhas espirituais só se vencem com armas espirituais. É pegando a sua Bíblia, separando um horário, entra para dentro do seu quarto, separa um lugar na sua casa, coloca um louvor,
Coloque um fundo musical, seja o que for que te conecte mais com o Senhor. Separe um livro da Bíblia, separe uma história, separe um capítulo, um versículo e comece a meditar naquela palavra. Traga aquela palavra para a primeira pessoa. Olhe para aquela mensagem como se ela fosse escrita especialmente para você. E aí tudo vai começar a fazer sentido. Você vai ver Deus falando com você. Porque muitas vezes falamos continuamente que Deus não fala conosco. Deus está em silêncio. Mas nós nos silenciamos na oração. Nós afastamos o nosso coração do secreto. Nós afastamos o nosso coração da presença de Deus. E então, no momento que você vai para o secreto, que você abre a palavra, que você medita e coloca aquela palavra como uma carta de Deus para você. Você olha aquela palavra como algo que Deus escreveu para você. E ali você medita naquela palavra, você vai ver Deus falando profundamente com você. Eu tenho plena convicção que o Espírito Santo ele vai entrar nesse momento seu de intimidade e vai voltar aquela chama de novo a arder no seu coração. Coloque louvores e comece a adorar o Senhor. Traga os céus para dentro do ambiente. Você vai ver Deus fazendo coisas diferentes através desses momentos de oração. E eu tenho certeza que a partir do primeiro momento que você fizer isso, você já vai ter força para o próximo devocional. Você pode fazer isso na madrugada, à noite, de tarde, não sei. O momento que você escolher. Coloque um louvor, adore o Senhor e seja sincero com Deus. Períodos como esse, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Deus, ele não se sente ofendido quando você diz que está sem fé. Ele não se sente ofendido quando você diz que não está crendo mais nas promessas. Questione, pergunte. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. E é clamando o Senhor que o Senhor responde questionamentos que muitas vezes nós ficamos debatendo na nossa mente, pensamentos, Senhor, por que isso, por que aquilo? Por que as coisas não se resolvem? Por que eu estou passando por isso? Senhor, eu estou vendo essa situação, isso e aquilo, quantos questionamentos. E é nesse momento que o Senhor começa a responder. De repente, o Espírito Santo começa a ministrar dentro de você coisas que você queria saber e que você sabe que aquilo não vem de você. São palavras que não vêm de você. São esclarecimentos que você olha assim e fala, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não vi isso antes? Mas é porque agora Deus está abrindo os seus olhos espirituais. Você precisa voltar para o secreto. Você precisa voltar para a intimidade. Você precisa voltar para a particularidade com Deus. Não espere momentos de muita dor, de muita angústia para você voltar desesperado, desesperada. Escolha habitar no esconderijo do Altíssimo. Escolha viver sobre esse lugar. E dessa maneira você não teme as más notícias. Dessa maneira você não teme o mal que pode te acontecer. Porque você sabe quem está com você. Quem tem que temer são pessoas que não andam com Deus. Quem tem que temer alguma coisa são pessoas que não habitam no esconderijo do Altíssimo. Porque aqueles que habitam têm inúmeras promessas. De todas elas, ele pode tomar posse. O justo passa muitas aflições, mas a palavra nos garante que o Senhor nos livre de todas elas. Então precisamos estar nesse ambiente de relacionamento. Precisamos estar nesse ambiente de proteção, escondidos no Senhor, escondidos em Deus. É somente nesse lugar que temos certeza da revelação e das palavras que Deus fala conosco. Por que eu digo que somente nesse lugar? Porque Deus está falando com você. Você tem convicção do que Ele está falando. Porque hoje nós sabemos que existem muitas pessoas que usam Deus. E não é Deus que as usa. Muitas pessoas, elas falam coisas que Deus não falou. E aí a gente vive sob uma esperança falsa. De algo que não sabemos nem se foi Deus que disse. Entende? Só que quando Deus fala com você no secreto, você tem certeza. É nessa palavra que você pode se firmar. É sobre essa promessa que você pode se firmar. Vale a pena ter relacionamento. Vale a pena ser firmado com o Senhor. Vale a pena estar habitando no esconderijo do Altíssimo e ser conduzido por Ele. Dessa maneira você não é levado por qualquer vento de doutrina. Dessa maneira ninguém te engana. Dessa maneira você não vive sob o jugo de estar sempre debaixo da palavra de alguém, de estar sempre debaixo da palavra de um profeta. Tem pessoas que só conseguem se contentar quando recebem uma profecia. Nesse lugar de relacionamento você não é assim. Nesse lugar você está sempre em contentamento, porque Deus está falando com você continuamente. Porque a Bíblia Sagrada é a maior revelação que nós temos.
Não que Deus não use outras pessoas. Ele usa sim pessoas para falar conosco, mas é nesse lugar de relacionamento que nós temos a verdadeira revelação, aquela que é inabalável, aquela que nós podemos confiar plenamente. Não é engano, não tem sombra de engano, não tem sombra de variação. Escolha habitar, quebre o ciclo da frieza espiritual para você viver o extraordinário de Deus. Tem muita coisa que Deus precisa revelar a você, mas é somente no ambiente de intimidade espiritual que Deus vai te revelar as coisas que você tanto deseja que Deus te revele, que Deus fale, que Deus mostre. É no ambiente de intimidade. Quebre o ciclo da frieza espiritual de maneira intencional para viver o sobrenatural de Deus.